Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do EPES 2024. Meu nome é Vanessa e estarei com você nesse segundo episódio do livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática de Oswaldo Polidoro. Relembrando, o EPED é o espaço permanente para o estudo do divino monismo. E aí, você que está acompanhando esse ciclo de estudos, já sabe o que é o divino monismo? Imagino que sim. Mas explicando de forma mais prática, é o caminho que leva a Deus. E cabe a nós o despertar das virtudes divinas que estão no nosso íntimo. Esse processo se dará através das encarnações, onde teremos mais consciência da importância em se viver os 10 mandamentos, ou seja, de ter um bom comportamento, tendo o amor, a moral e o nobre cultivo da revelação como prática. O nosso convite é que cada vez mais possamos fazer isso juntos, para entender e colocar em prática tudo o que estiver ao nosso alcance. Lembrando que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um, jamais vindo de fora ou com marcas exteriores. Que possamos nos inspirar no sentido de conhecer mais e pensar pelas nossas próprias cabeças, sem delegar a ninguém o rumo da nossa vida e da nossa jornada evolutiva. Aqui no canal conhecerparatransformar.com.br teremos a segunda história do episódio do livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática. Mas já temos mais de 15 obras, todas de Oswaldo Polidoro, narrados por uma turma que estuda essas verdades divinas há muitos anos. Vale a pena conferir essas histórias e aprender mais sobre esses conhecimentos. E que seja um momento bom, onde cada um se sinta bem e curioso em se descobrir e em se conhecer mais. No episódio anterior, falamos sobre um espírito chamado Joaquim, que apesar de ter sido assassinado por Pantaleão, recebeu orientação dos guias através dos médiuns e do presidente da mesa numa sessão espírita, sobre a importância de não querer se vingar. O ensinamento em questão foi o seguinte: Deus é lei e justiça. Ninguém tem o direito de se fazer vingativo, porque no passado, nas vidas pretéritas, pode ter feito coisas muito piores. E recomendou que todos procurassem em Deus o melhor a fazer, pois que raivas e muitas perseguições nada resolvem em favor da glorificação do Espírito. Ou seja, não adianta a gente remoer mágoas, raivas, que além de não fazer bem, causam marcas negativas em nosso espírito. Aos poucos, o espírito foi se acalmando e pôde ser encaminhado para esclarecimento e futuros trabalhos. Tudo maravilhoso. E nesse episódio, então, contaremos a história de outro espírito. O nome dele é Afrânio, que também foi vítima de Pantaleão. E por estar revoltado, ficou colado em Séfora, dominando-a inteiramente. Então vamos à história de hoje para entender o que aconteceu nesse caso. O chefe da estação, acompanhado de alguns médiuns, chegaram à fazenda para realizar a segunda sessão e procurar encaminhar a fazendeira no seu desenvolvimento mediúnico. Séfora estava amarrada e vigiada para evitar que fizesse danos aos outros e a si mesma, pois uma das vítimas de Pantaleão havia a ela se colado, dominando inteiramente, como eu comentei. Vocês se lembram que, por falta de conhecimento, a Séfora foi levada em médicos e mais médicos e tomou muitos remédios por acharem que ela estava louca? Isso acontece com muitas pessoas por falta de orientação espiritual. E nesse caso, ela tinha mediunidade. Por falta desses e de outros ensinamentos doutrinários, perdemos tempo e batemos a cabeça para resolver os nossos problemas. Aqui vou adicionar um trecho do texto desse livro que explica sobre o mediunismo. Sem haver o mediunismo, a comunicabilidade dos espíritos, como poderia haver o espiritismo? Quem poderia dizer ao certo
de quando data a comunicabilidade dos espíritos? Em consequência dessa realidade, pois o mediunismo tanto pode ser exercitado a favor como contra a lei de harmonia, surgiu a codificação da doutrina, para que a revelação nunca fosse cultivada à margem da moral e do amor. Espiritismo é mediunismo cultivado em bases de amor e de moralidade, isto é, em caracteres evangélicos, uma vez que o exemplo do Cristo é a lei de Deus dinamizada. Quem se dispuser a cultivar a revelação, que o faça em termos de moral e de amor, pois, do contrário, ficará sujeito ao predomínio dos elementos trevosos. Nem tudo deve servir aos homens de boas intenções. Quer seja, pois, falando aos bem-intencionados como aos mal-intencionados, a realidade é que, através da mediunidade, o mundo espiritual continuará forçando o homem ao conhecimento das leis universais ou gerais. Ninguém irá deter a marcha dos contatos mediúnicos, da revelação, dela que sempre foi, assim como é e nunca deixará de ser, o alicerce da verdade revelada. Para eliminar o espiritismo, a alma das revelações, seria necessário eliminar todos os grandes iniciados, terminando por eliminar o Cristo, aquele que veio com poder revelacionista sem medida, a fim de tornar toda a carne herdeira da graça consoladora. E voltando à história, quanto a Pantaleão, que é irmão de Séfora e de Pedro, o responsável pela situação, ele estava escondido na estrebaria, com medo de ser encontrado pelos seus perseguidores. E como não sabia de estar desencarnado, achava-se louco, pois via-se atacado por 2 homens mortos. Outro ponto que quero fazer é em relação ao fato do Pantaleão estar desencarnado e achar que ainda estava vivo. Muitas religiões não ensinam sobre a vida após a morte, ou seja, sobre o fato de que somos espíritos em evolução. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas de Oswaldo Polidoro, tem um trecho que fala sobre a reencarnação e a sua função. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, que tem, por determinação divina, curso forçado. Gostem ou não os preconceitos estutos de todos os escravos de fanatismos sectários. Ou seja, não é uma coisa que se escolhe, é um processo que se dará ao longo dos tempos. E por que acontece isso? Porque estamos aqui para melhorar. Então podemos dizer que aqui, nesta encarnação, estamos para aprender, pois aqui é uma grande escola. Uma escola que nos oferece muitas oportunidades. E aí fica uma outra pergunta. Que uso a gente tem feito dessas oportunidades? Se a gente não fizer bom uso desse tempo, voltaremos para a escola quantas vezes for necessário, até a gente aprender. Até a gente passar de ano e ir melhorando para atingir níveis maiores de consciência e se tornar exemplo de conduta. Destaco também o que é a verdadeira religião. É o cultivo da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Quem estiver fora disso está fora do reino de Deus. Então, muito mais do que você ter uma religião e frequentar um lugar, é o que você faz com esses conhecimentos. É como você se porta com sua família, com as pessoas que te rodeiam. É como você pensa, como você discerne sobre o certo e o errado, quais escolhas você faz, qual é a forma como você age. É isso que importa. É isso que vai registrar em cada um de nós o positivo e o negativo. Então, quanto mais a gente conhece, mais chance a gente tem de acertar. E voltando à história, os médiuns, o chefe da estação e o irmão Pedro, ao dar entrada no quarto onde se encontrava Séfora, a viram incorporada pelo outro espírito de nome Afrânio. O chefe da estação colocou a mão direita sobre a sua cabeça e repetia palavras consoladoras.
falava em Deus e no Cristo, a fim de aguardar a comunicação de algum guia. E isso aconteceu imediatamente. Então, quando você faz essa ligação com planos mais elevados, vibracionalmente, é por isso que pensamos primeiro em Deus e nos espíritos já evoluídos como Jesus, porque você sintoniza com planos melhores. Isso facilita na comunicação e orientação que os médiuns terão de bons guias. Então foi isso que aconteceu. Vou comentar um trecho que está nesse livro, dentro do extrato doutrinário, que explica sobre a lei de hierarquia. Dela, ninguém se desligará, porque a evolução é lei comum, abrange a tudo e a todos. Cumpre saber que é para cima e para frente, que se deve marchar. Entretanto, através do mediunismo, por mal compreender certas leis, é grande o número dos que se usam ou se empregam mal, procurando ligações com os planos inferiores, nem sempre para atrair seus elementos ao conhecimento e ao cultivo da lei de Deus ou do exemplo vivo do Cristo. Se é certo que para cada trabalhador há o seu trabalho, e para cada trabalho o seu trabalhador, muito mais certo é que a lei de Deus nunca passará. E tanto mais a moral e o amor representam maior soma de responsabilidade, quanto mais o Filho de Deus se entregar ao cultivo da revelação. Quem mais conhece e emprega leis, tanto mais se faz responsável. Cogitar de cultivos mediúnicos corresponde, portanto, a aumentar a soma das responsabilidades. Então, a gente tem que fazer bom uso desses dons, né? Olha a responsabilidade de quem é médium. Mas seguindo a história, o guia orientou que era hora de fazê-lo reconhecer o erro em que se incidiu, pois ele sabia que era desencarnado, embora não sabia por que motivo estava ligado a ela, tendo abandonado o irmão Pantaleão, que estava lá escondido na estrebaria. O espírito revoltado com a situação de sua morte continuou sendo doutrinado pelo guia, que deu a seguinte orientação: aquele seu companheiro chamado Joaquim já está encaminhado, encontra-se feliz, porque se está recuperando. Quanto a você, reconheça, não é menos obrigado às leis de Deus, que sempre chegam em tempo e fazem-se obedecer. Ele replicou, revelando impaciência, que não acreditava naquela conversa e que ele se sentia injustiçado. O guia então limitou-se a perguntar: em todas as vidas tem sido homem de bem e de muita fé? E Afrânio respondeu que não tinha conhecimento sobre essas vidas, que ninguém nunca tinha orientado ele sobre aquilo. E aí o guia vem e reforça: a ignorância e o erro, irmão, sempre fazem com que os homens, encarnados ou desencarnados, mais queiram ensinar a Deus do que aprender com Deus. Entretanto, saibamos, tudo isso não passa de louca presunção, pois a soberana lei sempre se cumpre, porque a Deus não faltam recursos para fazê-la prevalecer. Visto sua conduta ser essa, vamos levá-lo e doutriná-lo de outro modo, pois aqui estamos com as prerrogativas da lei e da justiça, elas que não podem ser escandalizadas. O guia-chefe comandou e os servidores deram cumprimento à ordem. Séfora retornou a si, porém sem entender direito o que estava acontecendo. No plano espiritual, Afrânio enfrentava uma situação dolorosa e estava sujeito a uma forma de doutrinação menos desejável. Mas isso o forçava a buscar o reto caminho, por conhecimento de causa. E aquilo tudo resumia a lição: a informação de que devia ter estava tendo, uma vez que a providência tem à mão todos os recursos. Indignado e tomado de pavor, Afrânio esbravejava por se ver preso de angústias, causado pelo lugar onde se encontrava. O guia orienta que Deus faz mais do que respeitar apenas, e ao chegar a hora, tudo se move na direção necessária, porque as leis regentes para isso forçam.
E se ele confunde a sua ignorância das leis com a sabedoria divina, ela que contém os princípios e rege os destinos. É por isso, se coloca em posição contrária, desprezando a paz e o progresso para se colocar na situação de mísero sofredor. Aqui é o parênteses. É mais fácil se colocar no papel de vítima do que assumir os erros. Porém, podemos até enganar enquanto encarnados, enganar o pai, a mãe, ou dar alguma desculpa no trabalho. Mas quando o espírito desencarna, ele será réu da justiça divina. Não tem em quem colocar a culpa. O que fazemos fica registrado em nós mesmos. Mas a Frânio via, talvez sem entender direito, e continuou o guia com as explicações. Em virtude da finalidade da vida, tudo se resume em te forçar Deus, através das leis, para as glórias do porvir. Não te esqueças, porém, que tais glórias estão dentro de nós mesmos. Olha que lindo! Elas dormem à espera que as acordemos. E isso tudo que sofre nada mais representa do que avisos e forçamentos. Atende, pois, ao chamado de Deus para se encaminhares ao reino do céu, que traz dentro de ti mesmo. Ele meditou e comentou sobre ser essa a forma como Deus age. Se é assim, por que as religiões não ensinam certo e criam enigmas e mistérios? O guia explicou que as verdadeiras grandes revelações foram trazidas pelos grandes iniciados, contendo ensinamentos fundamentais a grupos mais fechados. Com a vinda do Cristo, a iniciação se tornou pública, além de revelar em si mesmo o espírito modelar, acima da matéria, senhor e não escravo dos mundanismos. Porém, no quarto século, Roma inventou o catolicismo, encerrando o verdadeiro cristianismo. A partir desse momento, a moral, o amor e a revelação foram substituídos pela idolatria e interesses político-econômicos, levando a humanidade a um período de materialismo e brutalidades. Afrânio começou a entender alguma coisa depois dessas explicações, e o guia então prosseguiu. No futuro, todos perceberão que o cristianismo não é apenas formalidades vazias, dogmas ou rituais, mas sim a síntese da verdade. Aqueles que desejam entender isso podem fazer da sabedoria dos grandes iniciados a base do cristianismo, cultivando a moral, o amor e a revelação como Jesus fez. O cristianismo original era amplo, iniciático e inclusivo para toda a humanidade. O derramamento de espírito sobre a carne simboliza revelar o que era secreto. Aqui também vou destacar um trecho do extrato doutrinário que explica sobre o cristianismo. O cristianismo é a doutrina deixada pelo Cristo, fundamentada na moral, no amor e na revelação. É o batismo de revelação ou de espírito. É a demonstração da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade da vida. O cristianismo é o programa completo, porque o Cristo é a teologia completa. E seguindo com a história, enquanto que lá, naquela região escura do plano espiritual, uma boa conversa transformou o espírito rebelde em dócil, aqui na Terra, mais especificamente na fazenda, o grupo seguia o programa de serviços orientado por um guia. Séfora, ao se sentir melhor, discorreu sobre o seu mal com interpretação limitada. E ela mencionava sobre a cozinheira que a visitava à noite, para revelar a causa do mal, sendo de cunho espiritual, mas ela não entendia muito bem sobre isso. O guia explicou que o espírito da cozinheira agia durante o sono, já que era muito médium, e durante a noite dormia e seu corpo espiritual agia. Isso se chama desdobramento. Séfora era desconhecedora dessas questões espirituais, nada sabia a respeito e achava tudo muito confuso, e se recusava a ter tal mediunidade. Bondoso,
o guia presente continuava a ensinar. A comunicação dos espíritos sempre foi essencial e esteve nos fundamentos de todas as verdades reveladas, de todas as revelações iniciáticas. Os grandes médiuns foram fundamentais para registrar todos os conhecimentos existentes nas Bíblias da humanidade. O seu mal, que traz tanto sofrimento, nada mais é do que mediunidade mal cuidada. Séfora, então, culpava a questão da religião, de que essa religião que ela tinha não ensinava nada sobre isso. O guia continua explicando que os tolos buscam a religião, enquanto que os inteligentes procuram conhecer a verdade que liberta. Quando Maria, mãe de Jesus, foi visitada por Gabriel, o anjo Gabriel, que lhe anunciou ter ela que vir a ser a mãe de Jesus, não começou ela a negar a sabedoria de Jesus para afirmar as pagodeiras levíticas ou as maquinações farisaicas. E no alto do Tabor, frente ao Cristo, e diante de Moisés e de Elias, não se deram os apóstolos a discutir problemas de liturgia comercialista. Pelo contrário, entregaram-se à soberana vontade de Deus, reconhecendo que as religiões podem ser feitas e desfeitas pelos homens, enquanto que a moral, o amor e a revelação pairam acima dos conchavismos humanos. Existem pela vontade de Deus e jamais passarão. Séfora ficou pensativa e recebeu o seguinte conselho do guia. Já que é professora, que tem um certo fundo de conhecimento, procure aprender um pouco de sabedoria divina, que se encontra na criação, para saber respeitar a mesma sabedoria e vir a ser melhor para consigo mesma. Faça o que puder a bem da verdade que livra, que somente isso é verdadeiramente o culto religioso. E para conhecer a verdade que livra, terá que conhecer a moral, o amor e a revelação. Isso é, terá que respeitar nas obras os 3 sentidos da lei de Deus. Quanto a conselho bom, tome o do Cristo, que também assim agiu. Pois fora da lei de Deus não existem cristos nem criaturas decentes. A lei, por causa de seus 3 sentidos fundamentais, sempre foi matriz dos livros sagrados, sempre foi trilha dos grandes enviados. E aqui vou citar um trecho do extrato doutrinário que explica sobre o Cristo inconfundível, que foi vivido por Jesus. O Cristo inconfundível, além de trazer o batismo de espírito ou tornar a revelação de alcance geral, ou para toda a carne, demonstrou há um tempo a evolução natural das almas e a finalidade gloriosa das mesmas, na ressurreição que apresentou após a crucificação. Um Cristo é sempre um espírito que comanda a matéria, que não é por ela comandado, vindo com a mediunidade sem medida, como já estava anunciado nos profetas. Nasceria, viveria e ressurgiria em virtude e por força de acontecimentos mediúnicos. Todos os espíritos, por evolução, virão a ser médiuns completos. Num Cristo, saiba-se, o espírito é divinizado e a matéria é sublimada. Cada qual medite sobre isso, que a cada um cumpre ir conhecendo leis e virtudes. E lembre-se de que há um Cristo em fazimento, em fermentação, alguém que tem em si o reino de Deus, o reino do céu, todo o esplendor espiritual. E se você quer saber o que vai acontecer com a Séfora depois dessa orientação maravilhosa do guia, fique conosco e acompanhe o próximo episódio. Se você gostou, e espero que você goste, compartilhe esse vídeo, se inscreva-se no canal e dê um like. E também, se você preferir receber o livro em casa, é só mandar uma mensagem para a gente. Não esqueça de informar o seu nome, endereço e o seu e-mail, para ter em suas mãos esse maravilhoso presente. No canal conhecerparatransformar.com.br, nós temos um espaço para o estudo de informações importantes. Confere lá o que tem de novidade. Uma ótima noite e então te vejo em nosso próximo encontro. Até lá!